A série começa com um grupo de 5 estudantes se divertindo em um quarto, 2 rapazes e 3 moças. Após beberem uma lata de álcool, um deles pula e forma o grupo, saindo para buscar mais cerveja. Ao chegar à porta, ele olha brevemente para trás e uma das garotas no sofá retribui o olhar antes de ele finalmente sair. Enquanto ele sai, ele revela que estava esperando que ela oferecesse para ir com ele. Ao sair, ele fica surpreso quando uma voz feminina o chama, e ele se vira para ver a garota que estava deitada no sofá. Ela alcança ele e diz que precisa comprar sorvete, então ela está o acompanhando. O nome dessa garota é Lei Xia e ela é um ano mais velha que Jump. Ele aconselha a comprar uma grande tigela de sorvete para ganhar peso e evitar a tensão indesejada. Ela sorri e o provoca, chamando-o de garoto travesso. Através dos pensamentos de Jump, ele revela que está apaixonado por Shahid, mas ainda não lhe disse. Eles seguram as mãos enquanto caminham até a loja. De repente, Xia puxa Jungtan para um canto escuro, o pressiona contra a parede e se inclina para beijá-lo. Eles continuam a caminhar e Jungtan revela como se conheceram. Gentin é visto em um ônibus voltando para a escola após as férias, quando recebe uma mensagem de Ju, sua paixão do ensino médio. Ele percebe que ela está convidando-o para sair e concorda em encontrá-la. Jungtan decide que precisa trocar de roupa, então desce do ônibus em sua parada e corre para casa. Na entrada da casa, ele encontra uma garota encostada na parede, acendendo e apagando um isqueiro continuamente. Ele se pergunta se ela está esperando por alguém, mas conclui que ela é estranha e entra. Ao sair depois de trocar de roupa, Gentin a encontra do lado de fora, ainda encostada na parede. Ele percebe que o rosto dela parece vagamente familiar e pergunta se já se encontraram antes, mas ela o ignora. Gentin se afasta, mas para quando percebe subitamente que ela é Xia, a celebridade do Dream Suite, de quem seu amigo Guzu é obcecado. Ele se vira e pergunta se ela é Xia, mas ela se aproxima ameaçadoramente e corre na direção dele com o isqueiro na mão. Por um instante, parece que ela o cortou no rosto, mas aparentemente ela desligou o isqueiro no último momento. Gentin fica atordoado com isso e recua, mas Xia ri dele e o chama de lento por não ter desviado quando ela correu na direção dele. Jump ameaça chamar a polícia, mas ela o acusa de ser um perseguidor e o desafia a chamar a polícia. Jungtan imediatamente se desculpa e explica que não é um perseguidor. Ele também canta e dança uma de suas músicas antes de se apressar de forma estranha para encontrar Ju. Enquanto Jungtan espera do lado de fora do restaurante enquanto bate os pés para espantar o frio, eles entram juntos e ele narra sua experiência anterior. Eles conversam um pouco e Gentin pergunta se ela tem um namorado, mas ela fica na defensiva. Jump tenta aliviar a tensão perguntando se eles podem sair depois do jantar na casa dele, e ele coloca seu cachecol em Ju, que agradece. Jungtan sugere que eles se encontrem no dia seguinte com a desculpa de devolver o cachecol, mas ela apenas sorri e eles se despedem. Ao voltar para casa, Jump fica surpreso ao encontrar Xia ainda do lado de fora no frio. Ju o alerta para não contar a ninguém quem ela é ou onde ela mora aqui, e ela ameaça bater nele se ele fizer isso, ou depois de ameaçá-lo, Xia volta atrás e Jungpin entra na casa para encontrá-la inconsciente no chão. Ele corre até ela e fazendo uma ligação para o 911. Na manhã seguinte, Jungpin acorda com alguém tocando continuamente a campainha de sua porta. Quando ele abre a porta, encontra Xia com comida na mão e ela oferece para tomar café da manhã com ele. Quando ela oferece o café da manhã, Jungpin mente dizendo que já comeu e fecha a porta na cara dela. Enquanto está na aula, Jungpin manda uma mensagem para você para se encontrarem, mas ela diz que está ocupada. Seus colegas de classe olham para seu telefone e o provocam por ter sido rejeitado, mas Jungpin tenta corrigi-los. Enquanto isso, Ju está em sua sala de aula e é óbvio que ela não está ocupada, mas ela inventou uma desculpa para não ver Jun Tang. Mais tarde, Jun Tang é visto voltando para a casa da escola e está preocupado por não ter visto Gel em uma semana. De repente, Xia aparece ao lado dele e pergunta como foi o dia dele, mas ele a ignora e entra, repetidamente dizendo que ninguém nunca é legal com ele sem motivo. Conforme os dias passam, começa a parecer que Xia está seguindo Jungtan, pois ele a vê em todos os lugares. No entanto, sempre que ela tenta falar com ele, ele a ignora. Algum tempo depois, Xia procura Jump Tang na sala de aula dele e todos a encaram enquanto ela se aproxima dele. Quando ela chega até ele, Gentin segura a mão dela e a retira da sala. Ele pergunta como ela o encontrou e ela diz que ouviu ele chamando o nome e o departamento dele. Jungpin diz a ela que não está interessado nela e que já tem alguém em seu coração. Ela ri e diz que não está interessada nele dessa maneira. Ela só quer ser amiga dele porque está se sentindo sozinha. Ela revela também que alugou o andar inteiro do apartamento. Ela pergunta se ele sabe por que ela está suspensa, algo que a impede de fazer amigos. Ela está tentando mudar a si mesma. Ele pega o número dela e pergunta se eles podem jantar juntos em algum momento. Mais tarde, enquanto eles voltam para a casa da escola, ele pergunta se deve chamá-la de irmã. Ela diz para ele ser mais informal, mas quando ele a chama de Xia, ela se vira e coloca o dedo
dedo nos lábios dele, pegando de surpresa. Enquanto continuam andando, as pessoas ao redor elogiam a beleza dela. Ela pergunta se eles podem jantar juntos, mas ele diz que está indo para uma festa naquela noite. Mais tarde, ela diz a Juntan que quando eles se tornarem amigos próximos, ela espera que ele não se apaixone por ela e que ela também não se apaixone por ele. Na festa, Gentin oferece cerveja, mas ele recusa. Um veterano pergunta se ela é a namorada dele, mas ele revela que ela é apenas sua vizinha. Em uma tentativa de fazer Junpin dar o número de Shai, ele faz Junpin beber muita bebida alcoólica, sem saber que ele quase não fica bêbado. Ele recebe uma ligação de Xia e quando atende, a chama de o senhorita destruidora de cabeças. Ela pergunta se ele está bêbado, e ele afirma que isso é impossível. Ele sai do bar enquanto conversam, e de repente o veterano está bem ao lado dele. O veterano pega o telefone de Junpin e fala com Xia, enquanto ambos lutam pelo telefone. Xia desliga a ligação e o veterano começa a vomitar na beira da estrada. Junpin está batendo em suas costas quando ela chega por trás dele com uma garrafa de álcool na mão. O veterano tenta impressioná-la, mas ela pede para ele parar de se envergonhar. Ela pega a mão de Junpin e o puxa junto. Senna corre na direção deles e segura a outra mão de Gentin. Ele e Xia começam a puxar Junpin um na direção do outro, mas ela para e de repente balança a garrafa em direção ao rosto dele. O veterano desafia Xia a acertá-lo, mas Junpin imediatamente se coloca entre eles. Gentin pega a garrafa de vinho de Xia e bebe dela antes de convencer o veterano a beber o conteúdo restante. O veterano ergue a cabeça para beber tudo, mas quando ele olha para baixo novamente, Xia e Junpin já sumiram. Xia e Junpin correm pela estrada e depois fazem uma parada para recuperar o fôlego. Gentin repreende Xia por tentar ferir alguém com uma garrafa, e ela começa a chorar de repente. Ela diz a ele que não importa o quanto ela tente evitar problemas, eles sempre a encontram. Junpin percebe que ela é propensa à violência e pergunta sobre isso, mas Xia diz que é um segredo. Ele promete estar com ela em momentos cruciais e também sair com ela. Xia sorri e revela que comprou o álcool para que os dois pudessem beber juntos. Gentin pergunta como ela o encontrou, e ela aponta para os pôsteres na parede. Enquanto caminham pela estrada, ele vê um pôster de volta às aulas para o colégio de literatura, que é onde Xia mora. Ele corre em direção ao local, esperando vê-la. Ele a encontra do lado de fora, e eles acenam um para o outro, mas ela para de repente quando vê alguém atrás dele. Ela reconhece Xia imediatamente e a chama pelo nome, chamando a atenção de todos. Gel se aproxima dela e se apresenta. As pessoas ao redor começam a falar sobre o suposto escândalo de Xia, até que ela chama Gel de vagabunda e vai embora. Ju e Gentin saem juntos, mas não conseguem pegar uma carona porque está muito tarde da noite. Ele fica sem ter para onde ir, então ela revela que seus pais vão ficar irritados se ela ficar fora, então ela aceita a oferta de Junpin para passar o resto da noite em seu apartamento. De volta ao apartamento, tanto Ju quanto Junpin pedem a Xia que ligue para os pais de você fingindo ser sua amiga e diga que ela está passando a noite no apartamento de Xia. Xia está inicialmente hesitante, mas acaba ajudando. Ela também pede a ela para passar a noite no lugar de Xia, e os três acabam bebendo. As meninas se tornam amigas em seu estado de embriaguez, e Xia sai para tomar um pouco de ar fresco. Junpin percebe que ela está vestida levemente, então ele tira seu moletom, e ele pega e leva para ela. Ela pergunta há quanto tempo ele conhece Gel e Junpin conta a ela que ambos frequentaram a mesma aula de preparação antes da faculdade. Xia revela que está com ciúmes da amizade deles, pois nenhuma de suas amizades jamais durou muito tempo. Shantin segura a mão de Xia enquanto ela chora silenciosamente. Na manhã seguinte, Gentin é visto vomitando no banheiro enquanto Xia fica do lado de fora da porta do banheiro. Ela tem uma surpresa quando ele sai e elogia a cor dos olhos dela, mas ela não diz nada. Gentin pergunta por Ju, e Xia diz a ele que ela já tomou banho e saiu cedo para evitar ser repreendida pelos pais. Xia caminha até o armário dela e estende a mão para pegar seu isqueiro e uma caixa de cigarros, mas Junpin vem por trás dela e pega para ela. Quando ele pergunta se o cinzeiro é dela, ela pega de volta e joga o conteúdo no vaso sanitário. Junpin está curioso sobre ela, então decide procurá-la na internet, mas ela entra no quarto naquele momento e Junpin esconde o telefone. Ele fica hipnotizado pelos olhos dela e sai correndo para jogar lixo fora enquanto grita que não está atraído por ela. Shentan fica surpreso ao descobrir que ela está observando ele, mas ela apenas sorri e o convida para comer algo para a viagem. Um mês depois, Junpin, Xia e Ju saem para ver as flores de cerejeira, e Xia está muito animada porque não as via há muito tempo. Xia fica distraída pelas flores de cerejeira, e Junpin diz a ela que seus colegas de classe estão perguntando quem é sua namorada, mas ela não diz nada. Eles alcançam Xia e tiram algumas fotos, mas depois de um tempo, Xia e Junpin se despedem de você e a levam de volta à sua escola. Jintang pergunta a você se eles poderiam visitar a biblioteca juntos, mas ela recusa, dizendo que é melhor eles estudarem separadamente, já que têm cursos diferentes.
Shantin fica infeliz porque você rejeitou a oferta dele, e Xia percebe isso a caminho de casa. Ela tenta animá-lo mostrando uma foto dela tirada naquele dia. Quando ele vê a foto, ele sorri e pede a ela para compartilhar as fotos no grupo deles. Xia pergunta se ele gosta dela tanto assim, mas ele nega inicialmente antes de sair. No entanto, ele retorna e pergunta se os sentimentos dele são tão óbvios. Ele também diz que sabe que ela não está interessada nele e vai embora. Mais tarde, Ju devolve o cachecol de Junpin e uma colega de classe se aproxima e revela que o cachecol estava na mesa de Ju há dias. Ju a dispensa de forma constrangedora, e eles saem juntos. Em outros momentos, você continua recusando o convite de Gentin para sair, e só concorda quando Junpin convida Xia para sair com ele. Junpin diz a Xia que Ju é seu primeiro amor, mesmo que ela não esteja interessada nele. Mais tarde, Yang, um amigo de Jontings, o convida para um encontro, que será entre 3 meninas e 3 meninos. Xia invade o quarto de Jianpitang e o transforma, dizendo que seu motivo é fazê-lo parecer o melhor no encontro e também ver o quão atraente ele pode ficar. Xia o proíbe de ter uma namorada, pois eles não conseguiriam sair juntos mais se ele tivesse. Quando ele insiste que isso não mudaria a amizade deles, ela provoca, dizendo que amigos não andam de mãos dadas. Junpin chega à festa na moda, e uma das meninas com cabelos vermelhos imediatamente se interessa por ele. As outras 2 meninas passam batom em seus lábios por diversão e tiram uma foto polaroid dele. Quando ele vê a foto, Junpin percebe que estava usando a mesma cor de batom. Xia usa um tom de voz brincalhão para dizer que Junpin é forçado a cantar uma música no karaokê. A garota de cabelos vermelhos observa, considerando se deve tomar uma atitude em relação a ele ou não. À medida que a festa continua, Gentin pega um brinco do chão que pertence à garota de cabelos vermelhos e devolve para ela. Eles conversam brevemente sobre piercings. Mais tarde, os rapazes e as moças são pareados em 3 casais para jogar o Vedlock Wine. Jintang é pareado com a garota de cabelos vermelhos, mas nas primeiras 3 rodadas a garrafa não para nele. Porém, na 4ª tentativa, a garrafa para em Jintang e Huani. Eles são instruídos a se beijarem, mas ambos ficam constrangidos e não se beijam. Huani de repente bebe um copo de álcool e se inclina para beijar, enquanto Xia se revira na cama, se perguntando o que Shantin está fazendo. Ela lembra de como tinha perdido toda a esperança no amor antes de aparecer na festa. Ela também tinha esperado conhecer um cara para superar o término anterior. Ela tenta beijar Junpin, mas fica nervosa e recua sem beijá-lo. Ela recupera confiança, bebe outro copo de álcool e se inclina para beijá-lo, mas ele coloca o dedo contra seus lábios. Ele revela que ainda não teve seu primeiro beijo e não quer que seja lembrado como um beijo compartilhado com uma veterana durante verdade ou consequência, pois isso faria parecer patético. O grupo todo ri disso, e eles decidem que ele deveria cantar em vez disso. Após a festa, Huani está levemente embriagada e quer ir para casa. Junpin oferece-se para levá-la para casa. Eles saem juntos, e no caminho, Gentin fala sobre amor não correspondido e menciona que persistência e amor nem sempre compensam. Huani também fala sobre seu término. Ela revela que seu ex-namorado terminou com ela depois de repetir o último ano do ensino médio por 3 anos consecutivos. Jintang se aproxima dela e afasta o cabelo do rosto dela ao perceber que ela está chorando. Ela diz que não está chorando. Ele se pergunta se o cabelo de Xia é parecido com o de Huani, mas imediatamente afasta esse pensamento. Ao deixar Huani em casa, ele se vira para voltar para seu apartamento. No caminho, ele considera mandar uma mensagem para Xia, mas muda de ideia e decide enviar uma mensagem de voz. No entanto, enquanto ele está prestes a fazer isso, seu telefone toca, e ele corre de volta para casa enquanto chama o nome dela. Ele a encontra sentada do lado de fora da casa, esperando por ele. Ele diz a ela que se divertiu e a convence de que não está bêbado, andando em linha reta. Quando ela conta que ficou o dia todo dentro de casa, ele fala sobre como gostaria de fazer uma pausa na escola. Xia e Jianpitang riem sobre como ele ficou com batom nos lábios. No entanto, ela fica com ciúmes quando ele conta que eles jogaram o Vedlock Wine. Enquanto ele tenta convencê-la de que não é como ela pensa, ela segura o rosto dele e se inclina para beijá-lo brevemente, mas quando ela tenta se afastar, Gentin a puxa e a beija. Após o beijo, Xia entra em seu apartamento e o convida a entrar, mas ele diz que irá mais tarde. Ele acorda assustado no dia seguinte, pois não consegue superar o fato de ter dado seu primeiro beijo em Xia. Junpin sai de casa em direção à biblioteca, esperando clarear sua mente, e encontra um pôster procurando uma colega de quarto feminina. Eventualmente, ele descobre que Xia está alugando um quarto na escola. Jonta não consegue se concentrar na leitura, pois sua mente continua voltando ao beijo que compartilhou com Xia. Após retornar para casa, Junpin bate à porta de Xia e pergunta sobre o anúncio de aluguel. Ele também diz que quer conversar sobre o beijo deles, então ela o deixa entrar. Quando Xia fala de forma direta sobre o beijo, ele cai de joelhos em constrangimento, e ela também fica chocada ao descobrir que foi
foi seu primeiro beijo. Eles conversam, e ela diz que está alugando o quarto na esperança de conseguir mais um amigo. Ele pergunta se eles podem sair juntos com você depois dos exames, e ela concorda. Ela também pergunta se poderia segurar as mãos dele, e ele permite. Eles saem de mãos dadas, e Shia encosta a cabeça em seu ombro. Com o passar dos dias, Shia fica nervosa sempre que lembra do beijo que compartilharam. Eles frequentam a escola juntos, e Gentin sugere que eles saiam durante o fim de semana. Você pede para ele segui-la até a biblioteca. Eles o fazem, mas acabam sentando em assentos distantes. Enquanto estão na fila, um amigo homem de Ju se aproxima dela, e eles conversam por um tempo. O amigo de Ju pergunta se Jintang é seu namorado, e ela nega. Chuntang fica irritado ao perceber que Ju deliberadamente recusou sair com ele até agora. Ele inventa uma desculpa para sair. Shantin se sente traído, mas percebe que ele também não foi justo com ela, já que flertou com Xia e até a beijou. Huani está se preparando para os exames quando decide que precisa superar seu término se tornando mais social. Ela decide alugar um apartamento fora do campus. Há um flashback do passado, quando Ju e Jianpitang ainda estavam no ensino médio. Eles caminham em direção à casa de você para pegar o caderno dela, e no caminho, Ju conta a ele que foi suspensa da escola e é por isso que não tem ido às aulas. Quando chegam à casa dela, o pai de Ju os encontra do lado de fora e a repreende severamente por sair com um garoto e trazer para casa. O pai dela insulta, e ela joga a mochila escolar nele, dizendo que se sente envergonhada por ter nascido em sua família. Ju sai correndo depois de segurar a mão de Jintang, e quando finalmente param para respirar, ela pede desculpas por ele ter testemunhado o que aconteceu. Você também pede para ele esquecer o ocorrido. Voltamos ao presente, onde você encontra Jintang em um café fora da biblioteca. Você pega a mão dele e o convida a ir a algum lugar com ela. Ela o leva para um terraço e ambos observam o céu noturno e a cidade. Ela tenta explicar o motivo de tê-lo levado lá, mas recusa-se a completar a frase e pede para voltarem a estudar. Ela o deixa lá enquanto sai da biblioteca apressadamente, revelando que gosta de Junpin, mas tem medo de confessar seus sentimentos porque eles não podem ficar juntos, especialmente por causa da situação dela. Junpin volta para casa e acorda no dia seguinte para encontrar Xia olhando para ele. Ela tenta fazê-lo sair da cama, mas ele não se move e pede para ela ir fazer outros amigos. Xia fica irritada, mas ignora suas palavras e o vira na cama com o lençol. Gentin arranca o lençol dela e volta para a cama, e Xia sai irritada. Shantin acorda de mau humor, pois ainda não conseguiu entender por que Zou o levou ao terraço. Ruino aparece, e Xia chama Junpin para ajudá-la a mover suas coisas para o apartamento. Shantin sai da cama para encontrá-la, mas fica chocado ao descobrir que a nova colega de quarto é Ruino. Voltamos a um flashback do passado, quando Ruino está saindo da biblioteca e vê o cartaz do lado de fora do apartamento de Junpin e Xia. Ela bate na porta, e Xia atende. Sua beleza a cativa imediatamente. Xia mostra a ela o apartamento e coloca uma condição: dela terá um vizinho masculino no andar de cima, que estará por lá com frequência. Ruino diz que não se importa, mas quase perde a compostura ao entrar no closet de Xia e se surpreender com a quantidade de bolsas e vestidos de grife. Xia nota isso e diz que ela pode pegar algumas das bolsas. Ruino sai de seu devaneio e fica surpresa ao descobrir que Junpin é o vizinho masculino que Xia havia mencionado. Ruino trata Junpin friamente enquanto ele tenta falar com ela, e Jintang se pergunta por que está sendo tratado dessa maneira. Ele de repente lembra que esqueceu de mandar uma mensagem para ela depois do último encontro deles. Depois que Ruino se instala completamente, eles saem para jantar. Todos bebem álcool e, mais tarde, Xia sai para tomar ar fresco. Junpin e Ruino resolvem suas diferenças. Ao saírem do restaurante, conversam sobre o encontro e não percebem que Xia pode ouvi-los, já que ela está em um estado alcoolizado. Junpin revela que está se apaixonando por ela, pensando que está falando com Xia. Ruino entende errado e assume que ele está interessado nela. Ele cai sobre ela, e Xia se aproxima e o leva para casa depois de confrontá-lo na cama. Ela pergunta se ele está feliz agora, mas ele está confuso. Xia pede para ele se afastar, e ela senta ao lado dele. Ela pergunta se eles devem namorar oficialmente, mas Junpin recusa, pensando que Xia está brincando com ele. Xia tenta convencê-lo do contrário, mas Jianpitang ainda está curioso sobre por que Zou o levou ao terraço mais cedo naquele dia. Xia percebe que Jianpitang não está interessado no que ela tem a dizer, então o chama de bobo e deita novamente. Na manhã seguinte, Gentin acorda antes de Xia, olha para ela por um tempo e levanta para sair furtivamente. Xia acorda naquele momento e o impede, uma vez que nada aconteceu entre eles. Eles saem juntos, e ela de repente se vira e esfrega a mandíbula dele onde eles foram vistos e ele fica chocado. Ela descobre que passaram a noite juntos. Junpin pesquisa sobre Xia na internet e descobre que ela é retratada como uma pessoa violenta. Ele liga para o amigo de Guju, e está zangado com Jianpitang por contar a sua mãe. Gentin pergunta se ele ainda
ainda é fã dela, e ele diz que ela é sua amiga e eles saem juntos. Guju não acredita nele e ele diz que não é mais fã de Xia, e desliga a ligação. Jianpitang decide parar de pesquisar sobre ela. Guju visita Jianpitang, mas apenas porque sua mãe o fez. Junping o encontra no portão e está preocupado que as coisas possam sair do controle se Guju descobrir sobre Xia. Jianpitang pega a bolsa de Guju e fecha a porta na cara dele. Guju está irritado com isso, então ele entra sorrateiramente no terreno para espionar. Ele fica surpreso ao ver Xia e se aproxima dela imediatamente, tentando tirar uma foto com ela, mas ela o expulsa de casa. No dia seguinte, Guju volta a entrar sorrateiramente, e Junping o expulsa novamente, mas ele continua voltando. Finalmente, eles se encontram. Guju lhe oferece atum e ela aceita, mas joga fora. Xia pede para Guju se afastar dela. Guju fica com raiva e a acusa de fingir. Junping sai para intervir e fica entre eles, pedindo para Guju sair, mas ele agarra Junping e começa uma briga. Guju empurra Jianpitang, renuncia à amizade e sai. Jianpitang está irritado, mas quando se vira, encontra Xia tremendo. Ele a consola e a convida para sair. Mais tarde, Junping e Ju são vistos indo para a biblioteca da escola juntos. Ju e Jianpitang riem sobre como Guju tem aparecido na porta de Junping nas últimas semanas, mas Xia sempre recusa vê-lo a cada vez. Depois que Ju pega alguns livros na biblioteca, eles estão prestes a descer uma escada quando Zou perde o equilíbrio, mas Junping a pega no último minuto e eles acabam em uma situação estranha. Jianpitang nota que Ju está visivelmente perturbada com isso e alivia a tensão pegando seus livros. Depois que Genting pega alguns livros, ele fica surpreso quando Zou o chama por ele e pergunta se ele poderia acompanhá-la no dia do festival cultural. Zou revela que estará trabalhando como voluntária e montando tendas para a multidão, e Junping está inicialmente hesitante, mas depois de notar o rubor no rosto de Zou, ele concorda em acompanhá-la, enquanto espera que ela sinta o mesmo por ele. No dia seguinte, Junho Tang e Xia são vistos discutindo em um banco quando Xia pergunta se ele tem planos para o dia do festival cultural. Junho Tang conta a Xia sobre seus planos com Zou, mas ela se aproxima dele e tenta provocá-lo para cancelar. Finalmente, o primeiro dia do festival cultural chega e Genting fica visivelmente surpreso quando Xia entra no campus da escola, chamando a atenção de todos com sua aparência ousada e impressionante. Ele lhe entrega o casaco para evitar que as pessoas a observem tão intensamente, mas isso só aumenta a atenção da multidão enquanto eles passam. Ela passa o resto do dia se divertindo com Jianpitang e seus amigos. Mais tarde, eles param em uma barraca para tirar algumas fotos, mas o atendente não está por perto. Eles decidem esperar, mas depois de esperar um tempo, Xia se desculpa e sai. Pouco depois, uma mulher vestindo uma cabeça de frango aparece e diz a Jianpitang que é a atendente da barraca. Ela se desculpa por mantê-lo esperando, mas na verdade é Ruino. Eles estão animados para se reunir novamente, mas antes que possam trocar contatos, ela chega e pega nas mãos de Genting, dizendo que está pronta para ir embora. Ruino fica magoada com isso, já que assume imediatamente que eles estão namorando. A caminho de casa, Xia pergunta a Jianpitang se ele se divertiu por ela estar por perto, e ele diz que sim. Jianpitang sente um aperto de culpa quando percebe que está começando a perder os sentimentos por Ju. Ele também lamenta não ter tomado uma atitude em relação a ela, já que ela não o encorajou a expressar seus sentimentos no terraço, mas ele decide não mais evitar seus sentimentos por Xia. Junping faz uma piada e Xia ri muito, mas, desconhecidos por eles, Ju os observa de um canto com uma expressão indecifrável no rosto. Ela lembra como enviou uma mensagem para Jianpitang para lembrá-lo do festival, mas ele se desculpou. Ela percebe com tristeza que os sentimentos de Jianpitang por ela mudaram. Enquanto Jianpitang e Xia passeiam pelo campus, alheios à inveja de Ju, eles se deparam com uma grande multidão em frente a um grande palco. Xia pergunta a Jianpitang se podem assistir ao show, e ele se pergunta se Xia é uma estrela. A MC do show faz uma aparição e anuncia que 5 pessoas poderão confessar seu amor por uma paixão por meio de uma dança ou música, e pede voluntários. Xia se apresenta à frente da multidão, e Jianpitang tenta impedi-la enquanto fica chocado com suas ações, mas a multidão o impede de chegar até ela. Xia se apresenta à audiência, e a multidão enlouquece ao perceber que ela é Leixia, a membro mais famosa do Drunsea. Xia diz a MC que cantará uma música, e Genting se pergunta se Xia tem alguém de quem gosta, e se havia uma remota chance de que essa pessoa fosse ele. No entanto, Xia fica nervosa no último minuto e o ar fica tenso com a tensão enquanto ela fica em silêncio. Justo quando a MC decide dar uma chance a Xia, Zou vem em seu socorro e pergunta se pode cantar uma música antes de Xia. Zou diz à audiência que sua música é dedicada a uma paixão. No entanto, ela não pode revelar o nome dele, porque emoções são sentimentos privados que só deveriam ser mostrados a alguém significativo. Enquanto Zou canta desafinadamente, a multidão a recebe calorosamente e Xia sai do palco. Jianpitang se pergunta quem é a paixão de Zou e se ela tem interesse romântico nele, mas todos os pensamentos
pensamentos sobre Ju saem de sua cabeça quando ele nota a expressão de dor no rosto dela. Alguns dias depois, Jianpitang ouve dizer que Xia se recusou a sair de seu quarto desde aquela noite, então ele decide verificar como ela está. Jianpitang bate na porta de Xia repetidamente e fica surpreso quando a porta se abre e ele é puxado para dentro. Ela o pressiona contra a parede de seu quarto e eles se olham intensamente. Seus hormônios ganham controle sobre eles e Jianpitang beija Xia, percebendo que se apaixonou por ela. Gentin tenta sair depois de perceber que Xia está segura. No entanto, ela o persuade a não ir, pois Ruino estava na sala de estar e desconfiaria de algo entre eles se ele saísse naquele momento. Jianpitang beija Xia novamente e eles acabam na cama, mas ele se controla, percebendo que ele provavelmente é o único sentindo borboletas no estômago. Ele relembra suas experiências passadas com Xia e se pergunta se ela sente o mesmo. Jianpitang espera até que a tensão sexual diminua antes de dizer a Xia que ninguém estava falando sobre o colapso nervoso dela no show. Ele conta a ela que Zou havia vindo em seu socorro e conseguiu ganhar o coração de todos no show. Ele também diz a ela que Zou agora é o assunto da cidade e aconselha Xia a agradecer a ela comprando um jantar para ela. No entanto, com ciúmes, Xia fica furiosa e diz a Jianpitang que nunca pediu a ajuda de Zou e que a voz dela é horrível. Ela também critica as outras voluntárias, dizendo que elas foram terríveis, e se pergunta como as pessoas puderam gostar da apresentação quando ela poderia ter feito muito melhor. Jianpitang fica irritado com a explosão de Xia e sai do quarto dela com raiva. No entanto, assim que Jianpitang sai do quarto de Xia, ele encontra Ruino, que insinua que ele é a razão pela qual Xia não saiu do quarto há dias. Ele a ignora e sai. Naquela noite, Jianpitang se voluntária para o festival cultural e trabalha ao lado de Ju. Ele decide perguntar a ela para quem ela cantou na noite anterior, mas quase colide com um trem. Jianpitang a salva no último minuto e eles ficam olhando um para o outro por um longo tempo. No entanto, Ju finge como se nunca tivesse ouvido a pergunta, e Jianpitang não diz nada sobre isso. Quando Jianpitang volta para casa, Xia se desculpa com ele e pergunta por que ele estava evitando-a. Ele a lembra de que ela lhe disse que eles só poderiam ser amigos, e amigos de mãos dadas cantam para Xia que ele tem lição de casa para fazer e tentam entrar de volta, mas Xia pergunta a ele se sua lição de casa é mais importante do que ela e, pulando, diz a ela que é. Xia fica magoada com isso e o abraça por trás, dizendo que verão por quanto tempo ele poderá ignorá-la, mas pulando pergunta a Xia se seus pequenos momentos significaram algo para ela ou se ela estava apenas brincando com ele. Ele diz a ela para parar de lhe dar falsas esperanças e revela que se odeia por ter pensamentos ilusórios que causaram a mesma coisa que aconteceu com Ju naquela noite. Xia solta a mão de Jianpitang e não diz nada, e ele entra na casa. Jianpitang fica surpreso quando entra na casa e vê você, que revela que Xia a convidou para uma noite das meninas. Você percebe a tensão entre Xia e Jianpitang e se desculpa por um minuto. Depois que ela sai, Junping pergunta a Xia o que ela está tentando fazer ao convidar você, e ela revela que planeja desabafar com você sobre seus problemas com os meninos e perguntar por que um menino que costumava flertar com ela não tinha mais interesse nela. Jianpitang está com medo de que isso possa arruinar suas chances com Ju, e Xia tenta aproveitar a situação segurando a mão dele, mas Ju escolhe esse momento para entrar e Junping solta as mãos de Xia como água quente. No dia seguinte, Jianpitang fica surpreso quando as notícias se espalham pela escola de que SHY, ex-membro do Dream Suite, está no campus. Gentang percebe Guju correndo para encontrá-la, então ele localiza Xia e pega a mão dela antes de sair correndo com ela. Eles param para recuperar o fôlego, e Junping pergunta a Xia por que ela decidiu aparecer. Xia diz a Junping que ele havia se recusado a sair com ela porque tinha uma coisa ou outra para fazer na escola, então ela pensou em visitá-lo na escola. Ela pergunta a Jianpitang se ele gostaria de tomar algumas bebidas com ela, e Junping recusa. No entanto, ele concorda depois de considerar sua insistência. Young Ting diz a Xia que ele comprará algumas bebidas na loja de bebidas e pede a ela para voltar para casa sem ele. Na loja de bebidas, Gentin se depara com Ruini, que está chateada porque Junping confessou seus sentimentos por ela e flertou com Xia. Ruini confronta Junping sobre isso e pede a ele para ignorar completamente Xia se ele planeja fazer isso. Junping diz a ela que originalmente planejava ignorá-la, mas seus esforços para chamar sua atenção foram tão fofos que era difícil ignorá-la. Ruvani e Gentin voltam para casa juntos e se deparam com um pervertido que estava seguindo Xia e tirando fotos dela. Ela pergunta se Gentin viu o rosto do estranho, mas Junping diz que não viu. Depois do incidente, eles voltam para casa juntos, mas ficam presos dentro de casa por dias devido ao mau tempo. Jianpitang nota que Xia e Ruini têm agido de forma incomum nos últimos dias, então ele decide quebrar a tensão organizando um churrasco. Ele convida você e seus melhores amigos homens, Boju e Yuns. Boju traz Sifu, e ele se desculpa com Xia por persegui-la por dias, e Xia aceita seu pedido de desculpas depois de um tempo.
Xia conta aos outros como é ser uma celebridade e como ela é sempre seguida por paparazzi, cujas câmeras frequentemente são direcionadas para a parte inferior do seu corpo. Ela revela ainda que as celebridades não têm vida pessoal e são frequentemente julgadas tanto por fãs quanto por trolls. Junpin finalmente entende o motivo do comportamento hostil de Xia em relação a ele durante o primeiro encontro deles. Nesse momento, Goshu percebe um jovem com uma câmera tirando fotos de Xia através da cerca. O homem percebe que foi pego por Goshu e foge antes que Goju o alcance, mas Shantin corre atrás dele e o alcança. Eles levam o perseguidor para dentro do complexo e, depois de conferir sua câmera, encontram muitas fotos de Xia. Jianpitang sugere chamar a polícia, mas Xia diz a eles que já passou pela mesma situação inúmeras vezes, e a polícia nunca fez nada, pois aparentemente eram apenas fotos inofensivas e ela não foi tocada ou agredida fisicamente. Shantin pergunta o que podem fazer com o perseguidor, e Xia sugere que Gentin o intimide um pouco usando uma garrafa de cerveja. No entanto, Gentin hesita, pois detesta a ideia de violência. Gozu decide fazer o necessário, e Junpin o impede. Xia deixa a cena em lágrimas, e Junpin e Yang discutem com Goshu sobre o que fazer. No entanto, todos ficam alarmados quando Ju quebra uma garrafa no rosto do perseguidor e o ameaça. Goshu fica orgulhoso de Ju, mas Yogs e Junpin ficam surpresos com a capacidade de violência dela. O surto de Ju lembra Junpin de como ela havia fugido de seu pai dominador e controlador na escola secundária. Ele lembra que Ju só tem um surto quando acumula muitas emoções negativas, e ele se pergunta o que desencadeou esse surto. Yogs tira Junpin de seu transe ao dizer que eles não podem mais envolver a polícia nessa situação, pois todos podem ser condenados por agir em grupo contra o perseguidor e causar-lhe danos com um objeto afiado. No entanto, Goshu elabora uma maneira de convencer o perseguidor a ficar calado. Mais tarde, Junpin conta a Xia que Ju atacou o perseguidor com uma garrafa quebrada e revela ainda que o seguiram até sua casa para apagar todas as fotos de Xia da nuvem e do pendrive dele, com a ameaça de agredi-lo se ele fosse pego tirando fotos de Xia novamente. Xia abraça Junpin e beija sua mão em agradecimento antes de sair de seu quarto pela primeira vez em um tempo. Ruído e Ju chegam pouco depois e abraçam Xia, oferecendo-lhe seu apoio durante toda essa situação horrenda. No dia seguinte, Jianpitang escreve seu último trabalho e se joga no sofá. Xia o recebe e pergunta por que ele está tão exausto, mas ele revela que não dormiu nos últimos 3 dias, pois ficou acordado durante a noite para estudar para suas provas. Xia sugere que eles façam uma pausa e vão de férias para algum lugar, e Junpin concorda com ela. Ele levanta o cobertor para olhar para Xia, mas fica surpreso ao vê-la olhando para ele com um rubor no rosto e uma expressão pensativa. Shantin percebe que ela deve ter tido pensamentos indecentes sobre ele e a chama por isso, mas antes que Xia possa se defender, a campainha toca e eles ficam surpresos ao encontrar Ju com uma mala grande. Ju pergunta se pode se mudar por alguns meses e explica que surgiu algo em casa. No entanto, Junpin diz a ela que está saindo para dar um passeio. Jianpitang se preocupa com o motivo pelo qual Ju se mudou, já que ele lembra que ela também havia fugido de casa depois de ter problemas com o pai na escola secundária. Ele considera perguntar a ela depois que voltar para casa, mas percebe que Ju sempre foi um livro fechado, e ela só contaria a ele se quisesse. Gentin anda por aí por um tempo e acaba encontrando Ruino, que estava sentada em um bar aberto perto do lado da água do campus. Ruino percebe que Junpin não tem sentimentos por ela, mas acredita que isso é inteiramente culpa dela, já que nunca agiu sobre seus sentimentos, ao contrário de Xia. Ela recusa as investidas dos outros homens no bar e pega na mão de Jianpitang antes de dizer a ele que vai se esforçar mais para conquistar o coração dele. Junpin fica atordoado com as declarações dela, mas a acompanha em diferentes atrações turísticas da área. Junpin e Ruino acabam passando a noite fora e voltam para casa juntos, com os braços de Ruino envoltos em Jianpitang. No entanto, o clima deles é instantaneamente estragado quando eles encontram Xia perto da porta da frente. Xia acende seu isqueiro e esclarece que eles passaram a noite juntos. Jianpitang explica que ele tinha visitado uma atração no campus com Ruino, mas ela havia machucado a perna no caminho, então eles passaram a noite em um hospital. Ele revela ainda que Ruino precisou se apoiar nele para ficar de pé, mas Xia não diz nada e volta para dentro. Jianpitang fica atordoado com a indiferença de Xia, pois ele meio que esperava que ela fizesse um escândalo, mas ele solta o braço de Ruino e volta para dentro. Ao entrar, Junpin recebe uma mensagem de Xia pedindo para tirar um cochilo rápido e encontrá-la do lado de fora à noite. Junpin define um alarme antes de se jogar na cama e acorda com o alarme à noite. Ele se pergunta por que Xia pediu para se encontrar com ela, mas percebe que ela provavelmente queria comprar algo na loja de conveniência. Então ele sai para encontrá-la de pijama. Xia pede a Junpin para segui-la para diferentes lugares, e eles acabam passando muito tempo fora. Jianpitang fica incomodado com a indiferença anterior de Xia, então ele pergunta por que ela não disse nada naquela manhã.
manhã. Xia responde brincando que não ficou chateada com ele e Ruino, já que ela estava extremamente segura de que nada poderia acontecer entre eles. Além disso, se ele tinha uma celebridade tão linda como ela morando no andar de baixo, por que ele se apaixonaria por qualquer outra pessoa? Junpin fica magoado com isso, já que percebe que ela está certa. Ele sugere que eles voltem para casa, já que está ficando tarde, mas Xia pede para ele ficar um pouco mais com ela. Ela pede para a gente a carregar nas costas porque machucou a perna, e Junpin percebe que Xia estava tentando fazer todas as coisas que ele fazia com Ruino. Ele resiste um pouco, mas acaba cedendo ao pedido dela. Xia pede a ele para levá-la a um restaurante, e Jianpitang está chateado com isso, pois percebe que eles estão em um encontro no restaurante. Xia diz a Jianpitang que estará saindo com alguém no dia seguinte, e Junpin fica com ciúmes disso. Ele pergunta quem é essa pessoa, e ela pergunta se ele quer que seja um menino ou uma menina. Gentin se desculpa e vai ao banheiro, tentando convencer a si mesmo de que não se importa com quem ela vai sair. Ele volta ao restaurante e nota vários meninos na fila para falar com ela. Jianpitang se aproxima de um deles e diz que está com ela, mas o garoto diz que ele está mal vestido e pede que ele espere a sua vez. Gentin fica furioso com isso e diz a Xia que quer que ela saia com uma garota. Ela ri e diz ao rapaz ofensivo que está com Jianpitang. Junpin e Xia voltam para casa depois, mas na manhã seguinte, Xia acorda com ressaca. Jianpitang tenta convencê-la a ficar em casa, mas Xia não ouve. Jianpitang observa os dois e comenta que eles parecem ter bebido demais na noite anterior, mas Junpin abaixa a cabeça com culpa. Xia se arruma e diz a Jianpitang que está planejando se encontrar com Xian, a líder do Dream Suite, e sua ex-melhor amiga. A chuva começa a cair, mas Xia pega um guarda-chuva e sai enquanto Junpin a observa preocupado. No caminho para encontrar Xian, Xia lembra como costumava ser próxima dela e como as coisas pioraram depois que ficaram famosas. Elas nunca tinham tempo privado para sair juntas e frequentemente eram instruídas a usar roupas reveladoras para chamar a atenção do público. Ela também lembra como os paparazzi tiraram fotos indecentes dela em várias ocasiões, mas depois de reclamar com a polícia e seu empresário, foi informada de que toda a publicidade era boa publicidade. Xia eventualmente desenvolveu problemas de saúde mental e começou a rir para esconder suas lágrimas em público. Quando Xia não conseguiu mais lidar com a pressão da indústria, ela decidiu deixar o show business. Ela lembra de como Xia implorou para que ela ficasse depois de saber de sua decisão, mas Xia simplesmente sorriu para ela e disse que não aguentava mais. No restaurante, Xian e Xia trocam cumprimentos, mas Xian percebe que Xia está bebendo uma bebida calórica e a repreende por isso. Ela pergunta a Xia se ela está feliz, e Xia diz que está indo bem. Xian diz a ela para viver uma vida realizadora, porque ela deve isso a ela. Ela também pede a Xia para amar quem ela quiser e comer quando sentir vontade. Em nome dos membros da equipe, depois que Xian sai, Xia chora feliz, e sai do restaurante sem usar um guarda-chuva. Ela decide amar quem ela ama e fazer o que seu coração desejar. Ao chegar em casa, Xia encontra Junpin na frente e percebe que gosta de tudo nele, desde sua aparência física até suas maneiras. Junpin está visivelmente preocupado por ela não ter usado um guarda-chuva, mas Xia pega o braço dele e o beija em plena luz do dia. Junpin se perde no beijo, mas o momento deles é interrompido quando a porta da frente se abre e Ruino aparece para vê-los se beijando. Ruino fica visivelmente magoada com isso, presumindo que Junpin e Xia estão juntos, mas Junpin corre para dentro, envergonhado. O telefone de Jianpitang vibra, e ele percebe que recebeu uma mensagem de seu pai dizendo que é o aniversário de sua mãe. Junpin vai correndo até sua família e os encontra celebrando a ocasião em um restaurante durante o almoço. Ele é provocado por sua família sobre como ele sempre foi tão obcecado por Ju que até se inscreveu na mesma universidade que ela. Gentin está envergonhado pelo fato de sua família inteira estar bem ciente de seus sentimentos por Ju, mas ele não diz nada. Sua irmã questiona se ele finalmente conseguiu confessar seus sentimentos por Ju ou se finalmente está namorando alguém, mas todos ficam decepcionados quando ele diz que não. Na casa de sua família, Junpin recebe uma ligação de Xia, que conta sobre seu encontro com Xian. Ela diz a ele que Xia incentivou a viver a vida ao máximo, e ela planeja fazer exatamente isso. Ela também revela que quer se apaixonar por alguém e receber uma confissão pública. Xia diz a Junpin que um arranjo de canibais em formato de coração e um grande buquê de rosas seriam realmente legais, e Gentin percebe que ela está insinuando que gosta dele. Junpin cai na cama enquanto Xia diz a ele para não esquecer sua ideia de uma confissão pública antes de desligar a ligação. Ele olha tristemente para uma foto dele e de Ju durante o ensino médio, e então recebe uma mensagem de Ju, que pergunta se ele gostaria de tomar algumas bebidas e sair com os outros. Depois de chegar à escola, Yougos e Gozu se aproximam, e eles saem com as garotas. Eventualmente, eles ficam sem bebidas, e Gentin se oferece para buscar mais antes de sair. Gentin olha para Xia secretamente, esperando que ela peça
apressa para acompanhá-lo, mas ela não diz nada. Ele sai sozinho, mas fica surpreso quando Xia se junta a ele no caminho de volta da loja de conveniência. Xia tenta segurar Jianpitang, mas ele a impede. Ela reclama disso, mas Gentin fica corado ao revelar que estava envergonhado quando Rui nos pegou se beijando outro dia. Xia pressiona Jianpitang contra a parede e pergunta por que ele notou Ruino quando estavam tendo um momento. Ela pede para ele se concentrar nela dessa vez, antes de beijá-lo. No entanto, Ju sai para jogar o lixo fora e os vê se beijando. Os olhos de Jianpitang se arregalam quando ele abre os olhos para pegar você. A série termina com a expectativa de mais drama, já que você olha para Jianpitang com olhos tristes.